para a Uhum. nossa realidade, né? Olá, Uhum. Pedro, oi, Isa, Roberta, pessoal chegando, dando aqui, Cíntia, Ronaldo, Júnior, todo mundo. Graça está aí também, Casete também Uhum. deve estar. Já começa. Dá 4 minutinhos de tolerância, né? Porque... Claro, sempre é necessário, né? Não sei se vocês viram, eu mandei para vocês por ClassApp um roteirinho de leituras. É assim, a professora me deu autorização de passar para vocês uma apostila que ela nos deu quando ela estava dando o curso para a gente, que eu acho que é muito elucidativa, e eu acho que a gente pode, assim, só revisar umas coisas rapidinho, né, Rosário, de nomenclatura. Sim. Eu preparei, assim, 2 slides só para a gente poder pegar de novo e aí a gente apresentar e dar continuidade para que as coisas possam andar, tá bom? Ok. Vamos lá, então. O João, é plantão de quê, João, que você está perguntando? O João está perguntando de plantão, mas plantão não tem hoje. Plantão, a gente teve ontem umas dúvidas que os alunos tiveram em relação às semanas 2 e 3, mas aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma outra. Posso fazer de novo, tá? Eu faço semana que vem. Meu computador estava nessa coisa de reatualizar, porque o Mac mudou de operador, de sistema de operação, né? E aí tem que atualizar, é uma bagunça. Então, peraí, só um minutinho, gente. Ô, Rosário, assim, tudo isso aqui são coisas tiradas da tua apostila, né? E que quero confirmar se posso mesmo passar isso para os meninos, né? Com A apostila certeza. entregou para a gente. E, aliás, Claro. o Rosário, preciso elogiar, eu acho bárbaro, esse material extremamente didático, gostoso de ler. Bom, E é muito obrigada. legal, porque assim, é da pós-graduação ao ensino médio, a gente assim, é muito didático, é muito gostoso e é sem distinção, né? Quer dizer, as pessoas têm esse acesso e esse acesso de uma forma muito igual, muito democrática, muito gostoso ver isso. Legal. A gente que participa, né, de grupos de pesquisa e vê supostamente do topo, né, e olhando para os meninos participando, você vê que não tem idade em muitas coisas, né? Não tem verdade, com certeza. Falam da nossa vida, né, da nossa sociedade. Exatamente, é muito rico, eu acho. Essa aula é muito rica que está acontecendo aqui, trazendo para os meninos, o Dri fazendo esse trabalho de levar para os meninos algo que às vezes a gente vê só lá na frente, né? Olha, professor, se tiver algum erro aqui, você, por favor, me corrija, mas a gente falou ontem da questão da memória, da linguagem humana, né? Ser uma forma de guardar a memória da experiência, da experiência histórica, né? E aí eu peguei um trechinho aqui do Foucault em que ele define o que é discurso, né? Que se a senhora quiser comentar até, a noção de discurso é empregada como um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e espaço, que definiram uma dada época e para uma área social, econômica, geográfica ou linguística dada as condições de exercícios da função enunciativa, né? Sim, com certeza. Lembrando... Pois não, pode falar. Né? Porque para Michel Foucault é sempre importante essa questão da função enunciativa, né? Porque ele pensa sempre da língua em uso, portanto, o discurso, né? A língua... Aí a gente tem a questão de enunciação, né? De enunciado e enunciação. Enunciado e enunciação, isso mesmo. Né? Que é a materialização do discurso, que é o texto em si, né? Que é aquilo que a gente produz, e a enunciação é o significado que isso dá, né? Então, assim, eu dou um exemplo, assim, chulo, mas eu acho que é um exemplo muito fácil de a gente perceber isso. Você está lá no trânsito, o cara te fecha, você grita, filho da puta! É diferente quando você encontra um amigo teu e você fala, ô, seu filho da puta, tudo bem? Eu acho que esse exemplo é um exemplo muito trivial e até grotesco, mas acho que ele demonstra muito claramente, né, professora, como que, na verdade, a enunciação muda os enunciados, que era o que ela falava de efeito de sentido.
Isso, que ontem eu até falei do filme do Woody Allen, né? Que é Todos Dizem que Te Amo, que é o mesmo enunciado, eu te amo, mas a cada momento que alguém diz isso, ele tem um sentido diferente ali no filme. É muito legal. Qualquer dia vocês deviam trabalhar com esse filme. Não, vamos assim, já tratar tá essa questão. Porque não é muito fácil. O seu exemplo, que você chamou de grotesco, né, do cotidiano, ele é ótimo, né? Eu sempre usava aquele enunciado, professor, que horas são? Porque, dependendo da situação, quando um aluno pergunta, professor, que horas são? Ele pode estar querendo realmente a informação, né? São 7h15. Agora, quando está chegando o finzinho da aula, o aluno diz, professor, que horas são? Já foi muito longe, está na hora de terminar a aula, tal. Então, é muito, muito proveitoso trabalhar com isso, né? E aí, aqui é do seu trecho, né? Vou ler, e aí encerra aí o que os meninos tinham de início, né? De conversa. Se quiser comentar também, se alguém quiser perguntar, para a gente dar continuidade à questão agora da ordem do discurso mesmo. Tá aí. Então, olha só. Quando se trata do enunciado, o efeito do contexto só pode ser determinado por uma rede verbal, né? As margens não são, tampouco, idênticas para todos os enunciados. O modo de presença de outros enunciados é diferente, quer se trate de um romance ou de uma conversa rotineira, de acordo com a disposição do campo enunciativo. Ponto final. Desse modo, o campo associativo forma uma trama complexa. Ele é constituído pela série de outras formulações anteriores dos quais o enunciado se escreve, constituído também pelo conjunto das formulações a que o enunciado se refere implicitamente ou não, seja para repeti-las, seja para modificá-las ou adaptá-las, seja para se opor a elas, seja para falar de cada uma delas. E aí é que está a questão da citação, gente, tem que tomar cuidado, da citação vazia, né, que vocês às vezes fazem na redação. Tem que ser uma citação que repete, que modifica, que adapta, que opõe-se, que cria aí um efeito de sentido, né? Ele é constituído ainda pelo conjunto de formulações cuja possibilidade ulterior é propiciada pelo enunciado, que podem vir depois dele como sua consequência natural, sua réplica. Ele é constituído finalmente pelo conjunto das formulações cujo status é compartilhado pelo enunciado em questão, em relação às quais se apagará ou tomará um lugar, será valorizado, conservado, sacralizado e oferecido como objeto possível a um discurso futuro. Dessa característica, deduz-se que uma sequência de elementos linguísticos só é enunciada se estiver imersa em um campo enunciativo em que apareça como elemento singular. Então, assim, aqui é uma recapitulação de coisas importantes que a gente falou. Muito bom. Essa questão que você falou, né, da citação, né? Essa ideia da enunciação, a ideia de que, isso nas palavras do Michel Foucault, né? Todo enunciado tem suas margens povoadas por outros enunciados. Então, o que ele quer dizer? Que eu não posso pensar numa palavra isolada, né? Eu tenho sempre um enunciado que me leva a outro, que é a rede verbal que ele fala ali. E toda a sociedade desenvolve meios para poder conservar certos enunciados, né, e apagar outros. Então, você falou da citação, né? Hoje eu vou falar a questão do comentário, que é um dos procedimentos, né? Determinadas citações e certos autores, eles voltam sempre, né? E, portanto, eles formam um campo associativo em torno deles. E acho que você pegou muito bem essa questão, né? Eu disse que eu corrigi redações muitos anos, tal, vestibular da Unesp, né? E a gente percebia, então, quando uma citação era feita apenas para produzir o efeito de que a pessoa sabia citar. A gente percebe logo, né? Então, uma citação, ela tem que ter uma razão de ser, né? De estar dentro de um texto, né? Porque só se torna realmente um enunciado quando ela está imersa num campo associativo, num campo enunciativo. Então, a ideia da rede é muito bonita, essa da memória, do campo associado, dos enunciados que um cita o outro.
o sentido nunca nasce pela primeira vez ali numa palavra, toda palavra é carregada. Ou, estou lembrando agora do Guimarães Rosa, né? Que ele fala assim, toda língua são rastros de velhos mistérios. Então, não tem, né, nada na língua que não seja assim, essa coisa dos velhos mistérios, né? De onde vêm os sentidos. Tá? Acho que está muito legal, assim. Acho que você fez um apanhado, né, muito bom. Não sem maiores demoras, a gente agora avança o nosso estudo com a professora Maria do Rosário Gregolin, professora titular da Unesp, é uma das grandes experts em análise de discurso, uma das maiores especialistas de Foucault que a gente tem hoje no Brasil, por que não dizer até mesmo, né, num cenário internacional, eu acho. E é um grande prazer tê-la aqui. Passo-lhe a palavra, professora. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, eu que agradeço, né? Assim, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Mais uma vez, né? Para dar continuidade àquela nossa conversa que nós começamos ontem, né? Eu agradeço, né, a oportunidade que o Cham me dá, né, de estar aqui falando com vocês. Agradeço a todos vocês, né, professores, alunos, pela atenção, pela receptividade, né, esse calor, né, então é muito bom a gente ser recebida também, assim, num ambiente, né, a gente sempre chega com medo, né, quando vem para um ambiente novo, assim, com pessoas novas, né, mas a recepção de vocês, assim, é muito legal. Então, eu fiz novamente slides, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Aí, né, compartilhando aqui com vocês, para a gente, então, dar continuidade nessa nossa conversa sobre a introdução à análise do discurso, e hoje mergulhando, né, nesse livro do Michel Foucault, que é A Ordem do Discurso, e que é a reprodução de uma aula que Michel Foucault ministrou ali no Colégio da França, em 1970. Tá? Na aula passada, eu falei sobre os perigos do discurso, fiz um passeio pela retórica, pela Idade Média, depois a modernidade, para chegar no século XX, e mostrar que, cada vez mais, né, historicamente, os sujeitos humanos, né, foram tomando consciência desse perigo do discurso. E, conforme se foi tomando essa consciência, se percebeu, e principalmente depois das 2 guerras mundiais do século XX, a necessidade, então, da gestão dos conflitos por meio da linguagem. A análise do discurso, que emerge nos anos 60, né, na Europa, ela vai ter toda essa tradição, ela vai retomar toda essa tradição, e o Michel Foucault, como eu já falei, é um dos principais formuladores dessa questão. Eu falei um pouco sobre os principais livros dele, os primeiros livros, né, História da Loucura, Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, para poder chegar neste livro, que é o livro no qual ele dá muitas dicas para a gente sobre essa questão aí do controle do discurso e principalmente os mecanismos de controle do discurso. Por isso que eu quero falar rapidinho no primeiro momento como é que Michel Foucault vê essa relação entre discurso, desejo, instituição e o que é que ele entende por ordem do discurso, para depois eu entrar então nos procedimentos de controle do discurso, né? Que eu quero dar um exemplo de cada um, pelo menos, né? Que o Michel Foucault detalha nesse livro. O coração desse livro é esse detalhamento, por isso que é tão importante, porque na medida em que ele detalha para a gente esses procedimentos, ele nos leva a pensar, né, esse papel dos discursos na produção das verdades e das subjetividades e por que existem mecanismos para controlar os perigos do discurso. Ele divide, como vocês estão vendo aí, em 2 tipos de procedimentos, né? Os primeiros ele chama de externos ao discurso, quer dizer, são instituições que realizam esses procedimentos, coisas que estão fora do discurso, né? E ele vai falar da interdição, a separação e a rejeição e a vontade de verdade, que eu acho que a vontade de verdade é algo que está na base de tudo isso aí, por isso que vai demandar que a gente até continue na nossa próxima aula, na segunda-feira, falar dessa questão da vontade de verdade.
Isso é externo. Mas ele fala também de coisas que são internas aos discursos, retomando ali muitas questões da retórica, né, que ele vai nos mostrar que no interior dos próprios discursos existem procedimentos que são discursivos, como, por exemplo, o comentário, o autor e a disciplina, que controlam os discursos. É isso que ele chama de rarefação dos discursos. Tá? Eu vou explicar cada um deles com exemplos. E o que ele chama de rarefação dos sujeitos é o seguinte: os primeiros procedimentos rarefazem o discurso, faz com que eles não tenham uma aparição aleatória, faz com que haja regras para um determinado discurso emergir numa certa sociedade. E o segundo, rarefaz os sujeitos, quer dizer, controla quem fala, quando fala, como fala, para quem fala. Por isso, o ritual da palavra, as sociedades de discurso, as doutrinas e a apropriação social dos discursos. Tá? Então, começando aí com esse primeiro ponto, né, que eu quero tratar com vocês, primeiro, é preciso dizer que esse livro, A Ordem do Discurso, é resultado de uma aula, a aula inaugural que Michel Foucault pronunciou no Collège de France em 1970. O Colégio da França é a instituição universitária mais prestigiada da França. Quer dizer, quando alguém ingressa nesse colégio, né, nessa instituição de ensino, ele tem que ser top. Tanto que Michel Foucault já tinha escrito todos aqueles livros, já era um intelectual muito conhecido quando ele foi aceito aí no Colégio da França, e todo mundo que ingressa ali, todos os intelectuais, tem a tarefa de ministrarem uma aula inaugural para os seus colegas. Então, imagina a situação que formalizada que era, né? Ele está ali falando numa fala pública, numa instituição super hierarquizada, super prestigiada para os seus pares, e ele usa brilhantemente a situação de fala pública que ele estava envolvido naquele momento para pensar sobre a ordem do discurso, para pensar, nossa, como é difícil tomar a palavra na fala pública, como é difícil, né, enunciar. Por que é difícil falar nessa fala pública? Porque é impossível falar, enunciar nessa enunciação, nessa situação, sem entrar no que ele chama de a ordem arriscada do discurso. O que ele está querendo dizer? Ele quer dizer, olha, ninguém é livre para falar, todos nós somos submetidos a regras no momento em que nós falamos. Por quê? Porque falar é perigoso, isso daí desde os gregos eles já descobriram. É muito perigoso falar. É muito perigoso, porque ao falar a gente produz verdades, a gente produz subjetividades, e as nossas sociedades foram desenvolvendo mecanismos para controlar os perigos do discurso. E ele pergunta isso logo nas primeiras páginas. Afinal, onde está o perigo? E ele começa a nos falar o que é que ele entende por discurso. E ele vai dizer, olha, por que o discurso é perigoso? Por que é que existe uma ordem do discurso? Eu não entro livremente nessa ordem do discurso. Primeiro, o discurso é sempre um jogo estratégico, quer dizer, ninguém fala por falar. Toda vez que alguém fala, existe algum objetivo nesta fala. E olha, nós estamos falando de fala pública. Nós não estamos aqui tratando, né, da minha conversa com meu amigo lá, privada, né, na esfera privada, com meu namorado, meu companheiro. Nós estamos falando dessa fala pública institucional. Então, o discurso é sempre esse jogo estratégico, ninguém fala por falar. Ao mesmo tempo, ele é indissociável do exercício do poder e ele tem sempre uma materialidade. Até no finalzinho da aula passada, eu analisei aquela tirinha da Radical Chic e mostrei ali a materialidade, né? Aquele homem que usava aqueles advérbios, né? Quero te dizer que te amo incondicionalmente, docemente, loucamente e tal. E fui mostrando que tem ali a materialidade. E essa materialidade, ela é temível, né? Porque é sempre possível dizer, ó, você falou isso sim, olha aqui na materialidade do discurso. Então, é isso que Michel Foucault quer dizer.
Ele é perigoso porque ele é esse jogo, ele está ligado ao poder e ele tem materialidade. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, dessa ideia, né, do perigo do discurso, o fato de que ele sempre produz verdades e produz subjetividades. Eu tenho aqui 3 capas. A capa da revista super interessante, ela traz, e vamos sempre analisar as materialidades, a partir das materialidades, né? Para pensar essa questão da verdade, das verdades e das subjetividades. Bom, primeira capa, eu tenho aí a imagem de um bebezinho, bem loiro, de olho azul. A chamada de capa é Como Fazer um Super Bebê, e a revista diz, né? A capa da revista nos diz, eles, né, esses super bebês, serão projetados por cientistas, terão imunidade contra doenças e a aparência que os pais escolherem. Conheço os bebês de laboratório, porque um dia você vai ter um, e eles já começaram a nascer. Tem toda uma verdade, uma subjetividade que está construída nessa materialidade. Quando a capa diz, terão a aparência que os pais escolherem, e a gente olha para a imagem e vê essa criança branquíssima de olho azul, já aí a produção de uma verdade, a relação entre é uma hierarquização, né? Essa aparência, esse branco, esse olho azul, é o ideal, é o que todo mundo quer aqui, né? Você um dia vai ter um, inclusive. A segunda capa, eu tenho uma mulher negra, vejam, eu coloquei 3 capas que falam sobre as identidades, né? Que estão na base, tem todo um discurso no Brasil histórico, né? Que fala da democracia racial, a miscigenação, que somos todos um só povo, tal. Eu sei que vocês vêm discutindo, né? Essas questões, e o que eu estou querendo mostrar é que é muito difícil aqui no Brasil sustentar essa tese da democracia racial quando a gente se depara, por exemplo, com esses discursos e essas verdades e subjetividades. Na primeira, então, tem toda essa valorização do bebê branquinho. Na segunda, uma mulher negra, era um momento de eleição, e o texto nos diz, ela pode decidir a eleição. Olha o uso desse pronome, ela, que é um deítico, porque indica para a imagem, né? Ela, eu já olho para a imagem, uma mulher negra que segura o seu título de eleitor, e aí vem o grid, né, que a gente fala, né, que explica a manchete. Nordestina, 27 anos, educação média, R$450 por mês, a Gilmara retrata o eleitor que será o fiel da balança em outubro. Então, olha que perigo, é esta mulher negra, né, nordestina, então tem toda uma intersecção aí de identidades e subjetividades, né, e de verdades que estão sendo produzidas. Ela tem pouca escolaridade, é pobre e vai decidir a eleição. Então, olha como a subjetividade vai nascendo a partir desses discursos, né? E a terceira capa eu nem preciso comentar muito, porque já vem aí o selvagem, e temos a imagem do indígena, né? E é chamado ainda de cacique, símbolo da pureza ecológica, tal, mas o que quer nos colocar é essa subjetividade do selvagem. E essas verdades e subjetividades, elas não nascem aqui nesse texto, né? Aquilo que nós estávamos conversando sobre a questão do enunciado e a enunciação. Todos os enunciados têm suas margens povoadas por outros enunciados. É uma teia, né? Eu tinha lá a imagem daquela mulher negra, aqui eu tenho uma propaganda da cerveja Devassa que afirma, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Então, vejam como se produz aí um efeito, né, de verdade, a verdadeira negra. E a gente olha para esse corpo, e essa imagem retoma todos os enunciados que vieram sendo produzidos na história do Brasil sobre esse corpo da mulher negra, numa sociedade que teve 300 anos de regime de escravidão. O corpo da mulher negra sempre foi objeto sexual, né? E essa mulher negra,
Esse corpo, ele é apresentado, né, a verdadeira negra, sexualizada, erotizada pelas roupas, pelo sapato, a verdadeira negra. Então, a produção das identidades vai se dando nessas redes, né, de discursos que vão se entrelaçando e vão lutando com outras cadeias de discursos que circulam no mesmo momento histórico. Então, a ordem do discurso é a ordem da batalha, da luta, né? Porque se eu tenho lá discursos que retomam, reafirmam a ideia da superioridade, né, da raça branca, estou chamando aqui de raça, assim, muita questão, né, dos brancos, né, e mostra a inferioridade dos corpos negros, eu tenho aqui uma voz que é uma voz que pertence a uma outra ordem e que vai lutar com aquela. Essa música do Chico César é maravilhosa, né? Eu adoro tudo que ele faz, mas essa é maravilhosa. Respeitem meus cabelos brancos. Olha a materialidade desse, já no título, né? Por quê? Porque ele retoma um enunciado, respeitem meus cabelos brancos. Coloca uma vírgula, uma simples vírgula, e como uma simples vírgula muda tudo, né? Respeitem meus cabelos brancos. Muda a classe de palavra, de adjetivo para substantivo, muda a função sintática, né? Que era um adjunto ali, né? O branco ali, adjunto adnominal, e vira agora um vocativo, uma outra função sintática. Então, por isso que eu chamo toda hora a atenção de vocês para como o uso da linguagem, essa materialidade é importante, né? E como ele produz uma voz de resistência, né? Aquela voz que nós podemos dizer que é subalternizada na história e que produz uma voz de resistência nesse momento. Rapidinho. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar, vamos ser francos. Pois quando um preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos. Olha que imagem maravilhosa, né? O branco cala e deixa a sala. E ele continua, e eu vou ler só o refrão ali. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa. Deixa a madeixa balançar. Lindo, né? O jogo fonético que ele faz, né, com esse sh, né, deixa a madeixa, e com isso ele produz uma voz de resistência. Então, o que o Michel Foucault chama de ordem do discurso são essas batalhas entre discursos, né? Eu tenho determinadas verdades, determinadas subjetividades que são produzidas pelos discursos, e há sempre essa luta. Aqui eu trago, então, né, duas vozes, né, a voz que quer reafirmar a democracia racial. Bom, não existe racismo estrutural no Brasil. O racismo no nosso país é circunstancial. É o Instagram do presidente da Fundação Palmares, que se denomina Sérgio Direita, né? Ele é um negro de direita, antivitimista, etc., etc. Quer dizer, ele produz toda uma subjetividade e uma verdade para reafirmar a democracia racial, e ele está em luta com outras ordens, né, do discurso, outras vozes, que nesse momento vão dizer respeito o nosso cabelo, ou respeito o meu cabelo crespo. A Isa Morena, ela foi contratada, inclusive, pelo Maurício de Souza, por produzir, né, esses personagens, essa voz aí dissonante, ou então a citação da própria música que está ali, né? Se eu quero pichain, deixa, se eu quero enrolar, deixa. Veja, retoma aí aquilo que está na música do Chico César. Então, são essas redes, né, essas teias e essas lutas que Michel Foucault chama de a ordem do discurso. E que nós não podemos, de jeito nenhum, enunciar, falar, sem automaticamente entrarmos na ordem do discurso. Numa ordem que vai ou afirmar e reafirmar
a democracia racial ou essa outra ordem. Por isso que falar é sempre adotar uma posição. E por isso adotar uma posição é perigoso, né? Ontem eu falei, hoje eu falo de novo. Por isso que, numa situação como dessa CPI da Covid, o sujeito depoente, ele recorre à justiça para ter o direito de ficar em silêncio. Por quê? Falar se coloca automaticamente numa ordem do discurso, portanto, numa determinada posição. Tá? Então, é isso, né? Espero que tenha ficado mais claro para vocês a ideia de ordem do discurso. E como tudo isso é muito perigoso, né? O Michel Foucault vai nos falar, olha, tudo isso é perigoso, por isso as sociedades desenvolvem procedimentos para controlar. Procedimentos, como eu já disse, que são externos, né? E procedimentos que são internos ao próprio discurso. Tá? Vou falar de cada um deles. Vou começar pelos externos, né? Interdição, separação, rejeição e a vontade de verdade. Bom, vou começar pela questão, então, da interdição, que eu acho que é a mais visível para nós, né? Por quê? Porque as instituições interditam, proíbem, cancelam. Temos muito hoje essa coisa da cultura do cancelamento, né? Determinados temas, né? E o Foucault fala, tem 3 tipos de interdição que se cruzam. O objeto, existe um tabu em relação a certos objetos, você não pode falar disso. O ritual da circunstância, quer dizer, você só pode falar disso em algumas circunstâncias, em outras não. E o direito privilegiado, quer dizer, alguns sujeitos podem falar disso, outros não podem falar disso. Vejam como é terrível, né? Então, quando a gente entra nesse campo das interdições, as proibições são de 3 tipos. E ele vai dizer quais são os 2 campos mais interditados: a sexualidade e a política, o que nos mostra uma ligação muito forte do discurso com o desejo e com o poder, né? Que é a questão aí do corpo, da sexualidade. Eu peguei um exemplo, eu acho que vai ficar claro para vocês aí, uma interdição que diz respeito à questão do corpo e da moda, das roupas que a gente usa. Determinadas roupas são masculinas, determinadas roupas são femininas. E quando alguém opta por fazer uma travessia, né, atravessar essas regras, ela cai no campo da interdição. E eu estou dando aí um exemplo, foi uma postagem, eu sempre encubro o nome, né, do sujeito que postou lá em cima, foi uma postagem, mas que foi retirado de um blog chamado Enfoque de Igualdade, tá? E traz aí o caso, né, para eu exemplificar a interdição, de um homem, que é o Mark Bryan, um engenheiro robótico, e daí vem toda a definição de quem é ele, da identidade de gênero e também a identidade da sexualidade dele, né? Ó, hétero, cisgênero, 62 anos, residente em Berlim, que há 5 anos começou a vestir salto de agulha e saia para ir trabalhar, simplesmente porque gosta de vestir assim. E ele opina que as roupas não deveriam ter gênero. E diz, citação, eu quero que as pessoas me vejam e pensem no quão bem vestida eu estou, em vez de debater a minha sexualidade. Perigosíssimo, né? Há toda uma interdição, né? A gente vê aí esse homem, né? Esse corpo lindo, né? O corpo dele, né? Seja masculino, seja feminino, a maneira como ele se veste e a interdição, né? Que há a esse corpo. Mas eu quero dar um outro exemplo para vocês ainda, a questão da moda e do corpo, e aqui não mais ligado só à questão da sexualidade, mas a questão da religião. Tem me interessado muito essa questão da moda evangélica. Por quê? Porque é uma interdição baseada nos princípios religiosos, de uma doutrina, né? Aqui eu tenho uma propaganda de uma loja de roupas, que é a Veste Evangélica, né, que eu estou passando aí para vocês verem, coleção Primavera-Verão, tá? E esse blog, Estilosas e Santas, me interessa muito, porque veja a concepção aqui, né, da interdição, ela
as mulheres são estilosas, mas elas têm que manter a santidade, né? Peguei um exemplo aqui em que esse blog diz o que você não deve usar, a interdição. Não use. Moda da caveira. E fala aí que foi o Herkovich, né, um grande estilista que trouxe essa moda das camisetas com uma caveira, né? Ela é inspirada no universo gótico, né? E daí diz assim, fazendo uma rápida pesquisa sobre o que prega esse estilo de vida, vamos descobrir que eles valorizam o hedonismo, o niilismo, como tributam a decadência e o lado sombrio. Eles se consideram sem religião, ou são livres para escolher que religião, né? Mas estão ligados ao paganismo, anticristianismo, enfim. Não vou ler todo o texto para vocês, depois vocês vão poder ter mais tempo para ler e ver como a questão do corpo e da moda, né? Eu tenho essas interdições que não vêm necessariamente só do campo da sexualidade, das identidades de gênero, mas vêm também, por exemplo, do campo da religião. É por isso que Michel Foucault fala de mecanismos externos, né? Vem da religião, vem da sexualidade, vem de outros lugares, tá? Então, esse primeiro mecanismo, eu acho que ele é bem interessante, né? E bem visível, né? E vou dar aqui agora um exemplo do segundo mecanismo, que é o que o Michel Foucault chama de separação e rejeição, e que tem tudo a ver com essa oposição entre razão e loucura, né? Que eu e o Chan estavam conversando sobre isso anteriormente. E trago, novamente, um caso, né, que tem a ver com as identidades de gênero, né, um assunto que é sempre interditado, sempre, né, relacionado. E aqui é um texto de um blog que fala sobre o cartunista, o Laerte, antes e agora, que o Laerte, num certo momento, passou a se vestir, né, com roupas femininas, né, ele fez a transição, né. Mas eu acho esse texto muito interessante, porque já no começo diz assim, o cartunista Laerte Coutinho, da Folha, passou a usar roupas femininas em 2009. Na época, sua namorada e filhos estranharam, e até hoje alguns dos seus amigos suspeitam que ele tenha endoidado. Vê a questão da loucura, né? Então, a transformação do Laerte é explicada por meio da loucura. E o texto continua, ele é bissexual, né? Vem toda essa produção aí das identidades, né? Ele decidiu se libertar de uma cultura binária que impõe às pessoas que sejam homens ou mulheres. Ressalta que se veste com roupas femininas, mas sabe que não é mulher e deixou de se considerar homem. Há quem diga que Laerte começou a ficar pirado, não vou nem terminar de ler o texto, que nós não vamos ter todo esse tempo, mas depois leiam, para vocês verem como essa interdição vai produzindo uma separação, uma rejeição e, ao mesmo tempo, essa oposição entre razão e loucura. Até porque o Laerte, ele, como ele diz, ele não é mulher, mas deixou de se considerar homem, porque ele não atende ao estereótipo de beleza feminina. Ele faz a transformação, ele se veste com roupas femininas, mas ele não fez uma transformação, né, para se tornar uma mulher dentro dos padrões de beleza. E por isso, né, há essa rejeição e essa oposição entre razão e loucura. Tá? Essa separação e rejeição, como eu disse, tem a ver com a loucura. O Michel Foucault estuda muito, já falei para vocês, né? Lá no livro A História da Loucura, mostra para a gente que a loucura é uma questão histórica. O que é considerado louco num momento não é no outro, o que é normal num momento não é no outro. Ele dá o exemplo da tela do Bosch, né? Anal dos Loucos, e eu trago aqui um outro exemplo, né? O Arthur Bispo do Rosário, um artista plástico, né, maravilhoso. Hoje em dia a gente vê exposições, né, dos parangolés, né, porque ele trabalha com costura de diferentes objetos. Eu pus até um detalhe aí do parangolé, que ele está vestido ali em cima. Ele foi considerado louco a vida toda e viveu toda a sua vida em hospícios, saindo e entrando de hospícios. Então, a loucura, né, por que ele era considerado louco? Porque ele não estava no verdadeiro da época que ele viveu.
dentro dos padrões da normalidade da época em que ele viveu, tá? Isso nos leva a terceiro procedimento que Michel Foucault acentua para nós, que é o que ele chama de vontade de verdade. É uma temática que ele traz do Nietzsche, tá? Do filósofo alemão, né, o Nietzsche, que viveu lá no final do século XIX, e que tematizava a ideia, né, de que não existe uma verdade, existem várias verdades em confronto num certo momento histórico, e por isso eu não posso falar a verdade, eu tenho que falar de vontades de verdade, porque também eu não sei de onde vêm essas vontades de verdade, elas são históricas, né, elas são anônimas, né, estou lembrando daquela citação, né, e é como se fosse uma maquinaria, né, que num certo momento histórico exclui todos aqueles que não estão dentro da vontade de verdade de um certo momento histórico. Eu dei o exemplo ali, né, do Laerte. Ele é considerado louco porque ele não está dentro daquilo que a vontade de verdade hegemônica considera que seja o normal da nossa época, né? E dou aqui um outro exemplo, né, que é a Camille Claudel, uma artista plástica maravilhosa, né? Uma mulher que viveu aí da metade do século XIX até a metade, não, depois da metade do século XIX até a metade do século XX. Ela começa como aluna do Rodin. O Rodin era o escultor mais famoso da França nesse momento, um homem casado. Ela se torna sua amante, tá? Para aquele momento histórico, né, para a vontade de verdade dominante naquele momento histórico, a Camille era louca, tanto que ela foi internada, vive 30 anos no manicômio, ela acabou falecendo nesse manicômio, foi enterrada nesse manicômio, e só depois dos anos 2000 e tanto é que houve a primeira exposição das peças da Camille, que são maravilhosas, como essa que vocês estão vendo aí, né? Então, uma mulher que tinha um ateliê no final do século XIX, a foto dela aí trabalhando no seu ateliê, que se dava o direito de ter uma relação fora do casamento, né, com um homem casado, foi considerada louca, ela não estava dentro do verdadeiro, né, da sua época. Então, o que é vontade de verdade aparece como sendo a verdade de um certo momento histórico. Estou até sugerindo aí, assistam ao filme Camille Claudel, que é muito bonito, né, e que mostra bem essa dor que é, né, não estar no verdadeiro de uma época. É uma dor, né, porque há uma separação, há uma interdição, por isso que eu disse que a vontade de verdade, ela subsume, né, ela organiza todos esses outros procedimentos aí, né, a interdição, a separação e a rejeição, porque é a vontade de verdade que produz, né, aquilo que é possível num certo momento histórico. Aqui eu vou dar um outro exemplo, apenas para a gente pensar que o que é considerado normal numa época não é mais numa outra época. Quando há a mudança dos saberes, né, de uma época, existe uma mudança na vontade de verdade. E eu pego aqui, né, um mesmo produto, a embalagem, né, desse produto, como era esse produto nos anos 70, quando eu era criança, e como é esse produto depois dos anos 2000. Então, era um cigarrinho de chocolate, estão vendo as crianças aí, ó, uma delícia, eu adorava, por exemplo, né, pegar esse cigarrinho de chocolate e tal, né, olha a cara das crianças ali, né, a propaganda, né, o menino negro, o sorriso dele, né, com esse cigarrinho. Nos anos 2000, esse produto se tornou um chocolate, não é mais o cigarrinho de chocolate, agora é o lápis de chocolate. Por quê? Porque está interditado, né? Tem outra vontade de verdade, que vem do quê? Vem de uma mudança nos saberes, o saber médico, a partir do momento que o saber médico descobre que fumar faz mal à saúde, começa toda uma campanha e muda, portanto, a vontade de verdade, e esse produto tem que se adaptar, então, a essa mudança. É tão importante essa questão da vontade de verdade, que no nosso próximo encontro eu vou trazer novamente, tá? Para a gente discutir, e principalmente discutir os efeitos disso, né? Da vontade de verdade numa sociedade digital,
O grande problema, né, que são as fake news, né? Como é que se dá a política da verdade? Eu fiz uma citação ali, mas que eu não vou ler agora. Como se dá a política da verdade numa sociedade em rede digital? E como se dá a produção das fake news, né? Que produzem destruição de reputações, veiculam discursos de ódio, violência, levam ao perigo de vida quando se trata, por exemplo, da Covid-19. E apenas para ilustrar, né, um exemplo de fake news, a foto original da Greta Thunberg. A Greta é uma ativista ambiental, ela está dentro de um trem comendo produtos, na foto que ela postou no Instagram, né, comendo produtos orgânicos, naturais, tal, e no meio desse mesmo ano aí de 2019, começa a circular nas redes sociais brasileiras essa imagem adulterada. Vocês percebem que foram colocadas crianças aqui para criar o sentido. Tem também uma legenda que eu não coloquei, que chama a Greta de comunistinha, dizendo assim, olha, tá vendo essa comunistinha? Enquanto ela faz esses discursos politicamente corretos, ela se alimenta bem e tem crianças passando fome, etc, etc. Então, vejam como é importante a gente discutir essa questão da vontade de verdade, das políticas de verdade e pensar no nosso contemporâneo em rede, nas redes digitais. Eu pretendo retomar isso na nossa próxima aula, tá? Por hoje eu vou avançar aqui para chegar, eu quero chegar ao fim ainda hoje, tá? Desses procedimentos, e vou retomar depois, então, na próxima aula, tá? Nada impede que vocês me perguntem, lógico, na nossa conversa final. E vou agora para aquilo que Michel Foucault chama de procedimentos, né, internos ao discurso. São elementos que fazem parte do próprio discurso, isto é, não vem de uma instituição como a religião, como o campo da sexualidade, vem do próprio funcionamento dos discursos. E ele começa justamente com a ideia do comentário, que eu também acho que é bem simples de entender. Ele quer dizer assim, existem certos textos e autores, certos discursos que voltam constantemente. E quando a gente fala de discurso, tanto é o texto escrito, quanto é, por exemplo, uma tela, que é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, né? Então, é como se esses textos, né, precisassem ser repetidos constantemente dentro de uma cultura. E o exemplo que eu trago para vocês é um detalhe da pintura que Michelangelo fez lá no teto da Capela Sistina, e vejam, a pintura é enorme, mas é justamente este detalhe, que é a criação do homem, ou a criação de Adão, esse gesto, né, de Deus e o homem tocando a mão do homem, que se torna um cânone visual. Por quê? Porque é um cânone que volta constantemente. Então, ó, na propaganda aqui do Mario Bros, estão vendo? Mas sempre que volta, volta de alguma maneira modificado, né? É o Mario Bros, e aqui um japonês, né? Aqui, o outro exemplo é o cartaz do filme ET, a menina tocando o dedo do ET. Aqui várias propagandas, né? Ó, por exemplo, isso aqui é da cultura geek, né? Que é aquele símbolo, né? Do toque, né? E a mão de Deus, para criar essa ideia. Uma propaganda da Nokia, né? Connecting People. Aqui é um site de crítica ao consumo, então é consumeastamorir.com. Eles fazem releituras de telas famosas, né, para criticar o consumo, e a gente tem aqui o homem com o cartão e Deus com a máquina do cartão. Então vejam, e este outdoor maravilhoso, né, que eu encontrei na cidade de São Paulo, antigo, né, porque é iPhone 3 ainda, né, hoje deve estar no 20, sei lá. Mas é lindo, né? Sempre é bom olhar para ele, que é maravilhoso, porque olha a tela do celular, a mão do homem saindo e a mão de Deus. E este enunciado, né? Um toque faz história, né? E pensando bem nessa questão da retomada dessa cena, o quanto ela é retomada. Eu garanto que vocês, a partir de agora, vão começar a perceber o quanto essa cena volta. Do mesmo jeito que voltam outros autores, por exemplo, como Machado de Assis, como Shakespeare. Então,
como os contos tradicionais, né? E aqui é bem legal, porque é uma propaganda do Boticário. A gente olha para essa figura, já tem essa memória do cânone visual, né? A maçã, a moça, né? E o enunciado diz: era uma vez uma garota branca como a neve, que causava muita inveja, não por ter conhecido 7 anões, mas vários morenos de 1,80 m. Então, quer dizer, a Branca de Neve que volta, mas ela já é outra. Então, o novo não está naquilo que é dito, mas nesse acontecimento que é a volta, né? Ela toda sensualizada, maçã vermelha, etc, etc. Bom, o comentário, né? Que é a volta constante dos textos. Segundo mecanismo, então, quer dizer, quando voltam esses textos, isso impede que outros voltem, né? Por isso que é um mecanismo de controle. O outro mecanismo é a figura do autor. E aí eu trago para vocês o exemplo do Chico Buarque, que para mim é sempre sensacional falar disso. Por quê? O que o Foucault nos diz é que o nome de autor é uma espécie de controle do discurso. Atribuir uma autoria é uma forma de controlar o discurso. E, historicamente, por isso que eu pus aí, leia Roger Chartier, A Ordem dos Livros, né? Porque ele conta para a gente como é que, historicamente, o nome de autor foi anexado aos textos, né? Até um certo momento da história não tinha essa coisa de o texto precisa de uma autoria. Por quê? Porque a autoria controla o discurso e também assume a responsabilidade. E o Chico Buarque é um caso muito interessante, porque durante a ditadura militar havia censura prévia. Tudo que o Chico escrevia era censurado. Tudo que ele assinava lá, Chico Buarque, pronto, o censor já censurava. Fiz até uma página aí, que é desse site, né, Censura Musical, que é aquela música Cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, do Gilberto Gil e do Chico Buarque, que foi vetado. E o censor escreve, né? Ele percebeu o jogo ali, né? Entre cálice, substantivo, e o verbo calar-se, né? Pai, afasta de mim este cálice, que era uma crítica à própria censura. Bom, o que vai acontecer? Chega um momento que o Chico já não tinha mais o que fazer, porque tudo que era assinado por ele, como nome de autor, era censurado. Ele cria um personagem, ele cria um autor, um pseudônimo, um heterônimo. Ele faz como o Fernando Pessoa, né? Ele cria um heterônimo e é com esse nome de autor, Julinho da Adelaide, ele consegue passar músicas extremamente políticas pela censura. Então, eu acho que é um exemplo muito claro de como o nome do autor controla os sentidos, né? Ou o nome do autor é um horizonte de expectativas para a interpretação. Músicas muito políticas, como Jorge Maravilha, Milagre Brasileiro, e essa maravilhosa que é Acorda Amor, extremamente política, extremamente dolorosa, porque ela fala dos desaparecimentos dos adversários políticos, né? É alguém que acorda e diz, olha, eu tive um pesadelo, eu sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Era a Dura, quer dizer, a polícia, né? Era a Dura numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chama o ladrão, né? E daí ele vai dizer, não, já não é pesadelo, já tem gente mesmo, estou ouvindo barulho no vão da escada. E aí eu sempre me arrepio quando eu ouço ou leio, né? Quando ele diz, se eu demorar uns meses, convém, às vezes, você sofrer, mas depois de 1 ano eu não vindo, ponha a roupa de domingo e pode me esquecer. Então, é uma crítica aos desaparecidos políticos, a essa polícia política, e passou pela censura. Ele chega a dizer, ó, se você corre, o bicho pega, se você fica, não sei não, atenção, não demora, dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame, clame, chame o ladrão. Não esqueça a escova, o sabonete, o violão. Ele está falando, então, da prisão, né, dos desaparecimentos, e como era o Julinho da Adelaide. Então, eu acho um exemplo, assim, para a gente rapidamente perceber, né, o que o Michel Foucault quer dizer com a figura do autor, como o autor controla, então, né, os sentidos, né? Tá? E
o último dos procedimentos, né, que o Michel Foucault nos aponta como aqueles que rarefazem os discursos, eu pus aqui uma legendinha para a gente não esquecer, são as disciplinas. O campo do saber é sempre organizado, os campos do saber são organizados em disciplinas, né? Literatura, linguística, matemática, ciência, história. E a disciplina, ela controla os autores e os dizeres. E eu estou trazendo um exemplo da literatura, para a gente pensar um pouco. O que é o cânone literário? É um conjunto de autores, né, que se prestam sempre àquele procedimento do comentário. Autores que voltam constantemente, como Machado de Assis. Dificilmente alguém escolarizado no Brasil não tem uma noção de quem seja Machado de Assis. Ou mesmo o cânone universal, né? o Dom Quixote, o Hamlet, né? do Shakespeare. Então, o cânone, ele tem essa função, né, de controlar quem são autores, são considerados autores num certo momento histórico, porque é claro que o cânone também se transforma. E é por isso que eu estou trazendo, só para a gente pensar um pouquinho aqui hoje, isso que tem sido chamado de a escrita negra. Esses autores negros, né, que estão entrando para o cânone da literatura. São negros e estão entrando para o cânone. Quando um autor como Machado de Assis, para ele pertencer ao cânone, foi preciso um movimento de embranquecimento. Veja a iconografia, a imagem do Machado de Assis, foi sempre essa imagem, né, embranquecido. E hoje o próprio Machado de Assis passa, né, por essa revisão, vamos dizer assim, né, da imagem dele como um sujeito negro. Ele era um sujeito negro, mas ele precisou ser embranquecido para pertencer a esse cânone que se estabelece ali, que estava em vigência na época dele, na disciplina chamada literatura, enquanto hoje a gente tem, de alguma maneira, a quebra desse paradigma, né? O cânone hoje admite essas vozes, né, de resistência, essas vozes negras, esses textos maravilhosos, né? O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Aliás, a Carolina é um exemplo à parte, porque ela vai e volta, né? Mas nesse momento ela pertence a esse cânone da escrita negra. Torturado, que é um texto maravilhoso, não sei se vocês já discutiram, né? Fala sobre a temática. E esse livro da Françoise Egat, que são cartas a uma negra, porque nos anos 60 ela escreveu cartas para Carolina de Jesus. E é muito legal ver como, né? Então, a disciplina controla aquilo que pode ser dito, né, num certo momento histórico, e como o cânone também é fluido, né? Assim como as vontades de verdade, isso interfere no cânone, e a gente tem transformações no interior do cânone. Bom, agora eu vou para o segundo tipo de procedimento, que nós vamos falar bem rapidinho deles, porque eles são, eu acho, mais simples de serem compreendidos. Porque são procedimentos que rarefazem os sujeitos, quer dizer, controlam aquilo que os sujeitos podem falar, onde eles podem falar e como eles podem falar. Tá? E o primeiro procedimento, né, por isso que é rarefação dos sujeitos, enquanto o outro era rarefação dos discursos. O primeiro que o Michel Foucault nos fala é o que ele chama de ritual da palavra. Eu pus até uma imagem, né, de um tribunal do júri, que é um dos lugares mais ritualizados. É claro que o parlamento, né, um lugar de discussão do discurso político, também é um lugar extremamente ritualizado. Por quê? Porque ele tem a própria topografia, né, a próprio espaço, ele é construído para produzir esse ritual, para dizer quem pode falar, como pode falar, onde pode falar. No caso aí, o juiz ocupa um lugar, até alguém comentou ontem isso, né? Citando Michel Foucault. O juiz ocupa um certo lugar, que é um lugar mais alto que os outros, o Ministério Público, o escrivão, jurado, réu, defesa, cada um tem seu momento de fala e, portanto, é extremamente ritualizado. É claro que a gente sempre há um ritual, mas existem situações onde esse ritual é mais ou menos estabelecido. Aqui nós estamos numa situação
limite, né? Para poder entender que esse ritual da palavra, às vezes, é muito organizado, né? Eu diria até que numa redação de vestibular, ela é extremamente ritualizada. Dependendo do gênero, eu tenho ali os rituais da palavra que eu preciso atender para não fugir do gênero, né? Que é aquilo que na correção do vestibular a gente fala. Bom, então o primeiro era o ritual da palavra, o segundo é o que o Michel Foucault chama de sociedades do discurso. Ele dá exemplos de sociedades lá da Idade Média, né? Sociedades secretas que existiam, tal, como a maçonaria, como... Eu peguei exemplos mais contemporâneos, né? As comunidades de fãs. O que é isso? O que é uma sociedade do discurso? É um grupo de pessoas que compartilham os mesmos gostos, os mesmos conhecimentos e se organizam em comunidades, né? A comunidade de fãs de games. Por que rarefaz o sujeito? Porque não é qualquer um que pode entrar aí na comunidade dos fãs de games, né? Eu, por exemplo, não sei nada de game, então dificilmente vou entrar nessa comunidade, porque aí tem uma linguagem própria, tem tudo. Agora, a comunidade de fãs de séries, eu já sou membro, né, de carteirinha, né? Porque adoro, né? Então, faço parte dessa sociedade do discurso, que são... E é preciso conhecer, saber do que se está falando, saber as regras. Eu falei muito de polidez ontem, né? As regras de polidez, aquilo que deve falar, aquilo que não deve falar, e por isso controla os sujeitos, né? O terceiro procedimento, que Michel Foucault fala, é o que ele chama de doutrina. E aí ele está no campo, tanto no campo político, quanto no campo do religioso, né? A doutrina, ela liga pessoas por meio da fé, da crença, seja a crença religiosa, seja a crença política. Só para exemplificar, eu peguei aqui Igreja Evangélica Mundial do Brasil. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, apenas estou mostrando para vocês que para participar dessa doutrina é necessário que a gente concorde, né, que a gente compartilhe aqui a crença. Na sociedade de discurso, a gente compartilha o saber, a gente compartilha o gosto, mas na doutrina eu tenho que compartilhar. Alguma coisa do tipo, por exemplo, a doutrina aí dessa igreja, né? Só para dar um exemplo. Ao longo de 3.000 anos, a humanidade veio se afastando cada vez mais da lei da natureza, que é a lei do universo, a vontade de Deus, a verdade. Se eu não creio nessa sequência, né? A lei da natureza, a vontade de Deus e a verdade, eu já estou fora da doutrina. Por isso, essa organização nas doutrinas controla os sujeitos, né? Que podem fazer parte, então, aí desse grupo. E o último procedimento, e é realmente meu último slide, para não me alongar muito mais aqui, é o que o Michel Foucault chama de a apropriação social dos discursos. E o exemplo que ele dá é o sistema de educação, como uma maneira política, né, de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, saberes e os poderes, né? Então, a escola, no interior da escola circulam saberes, circulam discursos, né, que promovem essa apropriação social dos discursos. Eu até, quando eu falei das regras de polidez para vocês, eu falei, olha, algumas são táticas que a gente aprende no cotidiano, no dia a dia, né? Dizer obrigado, falar por favor, tal, são regras do cotidiano, mas existem regras de polidez que a gente só aprende pela escolarização. Por exemplo, as regras no interior de um gênero escrito, como uma dissertação, por exemplo, né? Isso depende da escolarização. Por quê? Porque a escola é esse lugar que promove essa apropriação social dos discursos. Mas não é só, eu falei das regras de polidez, mas também se aprende na escola outras regras, né, sociais, né?
como, por exemplo, a identidade de gênero. E eu volto aqui nessa questão da identidade de gênero, dando o exemplo dessa escola, que é a Escola Caetano de Campos, uma escola que foi construída no período da proclamação da República, com todo o ideário, né, da República ali no final do século XIX, começo do século XX, a ideia positivista, né, de progresso, higiene, saúde, e é uma escola, né, é um prédio lindo, fica lá na Praça da República, no centro de São Paulo, né, hoje em dia é a Secretaria da Educação. Mas quando ela foi construída, ela era uma escola, e era uma escola que havia as classes femininas e as classes masculinas. Até a entrada do público masculino e do público feminino era separado. E as atividades escolares e os currículos também eram diferentes para as meninas e para os meninos. Então, por exemplo, enquanto os meninos tinham aula de leitura, aritmética e economia, as meninas tinham aula de economia doméstica, bordado, etc. As aulas de educação física que vocês estão vendo aí também produziam essa apropriação social, que era o que é ser homem, o que é ser mulher, essa identidade de gênero. As meninas, aí a fotografia, né, de um álbum de fotografia da escola Caetano de Campos, de 1908, as meninas na aula de ginástica, tendo aula de balé, para se apropriarem desse saber sobre o corpo feminino, delicado, né? Tem textos dessa época, dessa escola, que diz: as mulheres não têm capacidade de raciocínio abstrato, por isso que elas têm que aprender as prendas domésticas, a dominar o seu corpo, tal. Enquanto isso, os meninos tinham aula de tiro. Pode parecer estranho para nós hoje, né? Não, talvez não, né? Porque a gente tem muito discurso aí sobre armamentos, né? Nesse momento histórico. Mas imagina, os meninos tinham aula de tiro. A República, vocês sabem, foi proclamada por militares, os primeiros governos eram todos militares, então havia toda essa questão aí, né, de preparar-se, né, preceitos militares, né, uma formação militar para os meninos. Então, enquanto eles se apropriavam desse saber sobre o masculino, que está aí implícito, né, nessa atividade, as meninas tinham toda essa questão aí da apropriação aí do corpo feminino. Então, são saberes sobre as identidades, né, masculinas e femininas, que são aprendidas no interior da escola. Por isso que o Foucault fala: a escola é uma das principais instituições para a apropriação dos discursos sociais. Na escola, nós não aprendemos só as disciplinas, né, no sentido tradicional do termo matemática, história, geografia, nós aprendemos também, né, esses lugares, essas condutas, essas regras, e nos apropriamos socialmente, portanto, dos discursos. Bom, como vocês veem, né, eu procurei cobrir aí todos os mecanismos, né, de que o Michel Foucault nos fala, né, até aqui que eu vou chegar hoje, né, sei que me alonguei até mais do que deveria, mas fico aqui à disposição, né, para nós conversarmos, né, como ontem, para ouvir o comentário de vocês, tá? Deixa eu encerrei aqui a minha apresentação, né? Agradeço novamente, né, a paciência de vocês de ficarem me ouvindo, né, todo esse tempo, né? E na próxima aula eu vou retomar essas questões todas aí para amarrar, eu acho que melhor para vocês, tá? À disposição. Eu acho que tem algumas coisas que merecem ser pontuadas na sua fala, que assim, conforme os meninos foram perguntando, acho que é legal a gente trabalhar com isso. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, o Rosário, a gente fala muito da questão da dialética aqui. Que a dialética, ela não é simplesmente você colocar os argumentos positivos e negativos, isso é uma coisa muito reducionista. É isso que a Rosário está chamando a atenção da gente, é que em todo sim tem um não, e que em todo não tem um sim, mas ainda que eles sejam opostos, eles se somam.
né? E eu acho que esse que é o pulo do gato para a gente conseguir fazer uma leitura mais profunda do tema. A gente, essa semana, Rosário, a gente está falando sobre a questão da pena de morte no Brasil, com aquela pena de morte daqueles brasileiros, né? Que aconteceu recentemente aí, né? Eles estavam eu não lembro que país que era. País islâmico, por acaso? Não me lembro. Não, Coreia? era um desses países, na Indonésia, isso mesmo. Tá, eu sabia que era um país. Em abril, né? O Rodrigo Goulart, né? E aí a questão da raiva das pessoas de acharem que, na verdade, a pena de morte poderia ser um discurso que acabaria, né, com as injustiças, que coibiria o crime, né? E a questão do outro lado, né? A questão dos direitos humanos, de que eu estava assistindo uma série recentemente, Jupiter's Legacy, alguma coisa assim, uma série nova do Netflix, e o herói fala para os filhos, olha, vocês têm que lembrar que até mesmo os bandidos são pessoas, né? Então, é interessante ver como esses dois discursos dialogam, né? E aí entra na questão do lugar de fala, que eu acho que é uma questão super complicada hoje. Né? Porque ao mesmo tempo que o lugar de fala ele existe, a gente tem que entender que isso cai na questão da autoria, ao mesmo tempo ele está bem porque existe essa briga de autoria, eu acho que ele acaba sendo desvirtuado, né? E aí chama a atenção para vocês a questão aí, assim, uma sugestão aí para todo mundo ler e entender a questão da loucura. Não sei se a Rosário concorda comigo, mas para mim um grande exemplo de loucura que existe é o Bobo do Rei Lear. Então, assim, a minha sugestão é vocês tirem as peças do Rei Lear, né, também, que tem uma outra sugestão, que eu acho que aquele bobo é o único bobo, gente, é o bobo da corte que fala a verdade para o rei, e é o único que pode falar a verdade porque ele é o bobo. Né? Então, assim, pensem nesses procedimentos, gente, até mesmo a questão de quem defende a pena de morte, né, Rosário, está se respaldando em autorias que muitas vezes não são conhecidas, né? E traz consigo uma oposição ou uma aceitação dessa questão de discurso, né? Sim. É atravessado, né? E nesse momento, né, aqui no Brasil, a gente tem todo o atravessamento desses discursos, né, da milícia, que é bandido bom é bandido morto, que de alguma maneira é uma defesa, né, da instalação da pena de morte, mesmo que não seja oficial, né, essa pena de morte ela existe, né, nas periferias, né? Haja vista que aconteceu na comunidade do Jacarezinho agora. Então, eu acho que aqui, no caso do Brasil, também precisa olhar para esse lado, né? Mesmo que a gente não tenha instituído formalmente, mas a gente vive uma situação em que, informalmente, a pena de morte existe. Num certo lugar, que é a periferia, para certas pessoas, né? Corpos, a maior parte são negros, são pobres, são da periferia. Acho que também é um caminho aí para discutir, né? Isso que você chamou de a dialética, né? E há aquilo que é instituído na lei, e aqui você tem aí um debate de discursos favoráveis, desfavoráveis, mas você tem isso que é o outro no mesmo, né? Que é a existência aí da pena de morte não oficializada, né, aqui no Brasil. Eu acho que é... Então, como vocês podem ver, é um exemplo, né, apenas, de como esses procedimentos podem ser utilizados nas mais diversas ações, gente. Isso são procedimentos de análise, né? Que a gente vai trazer exemplo para vocês logo mais, né, Rosário, na aula que vem. Isso. Vamos trazer, né? Vamos receber, inclusive, a professora Flávia Lisboa, que é professora na Federal Rural. É uma pessoa que ela tem uma militância, né, nessas questões aí que foi falado sobre o eurocêntrico, né?
sobre como a gente tem uma cultura eurocêntrica, né, aqui no Brasil, e que subalterniza determinadas vozes, determinados saberes, né, interdita, apaga, separa, não permite a circulação. Então, acho que vai ser bem legal a nossa discussão sobre a questão da vontade, as vontades de verdade e como é possível a emergência, né? Aí também a questão aí do contraditório, né? Existe uma vontade de verdade que é hegemônica, que é essa, na nossa história, sempre, né? Que é o do branqueamento, da supremacia branca, etc. Mas eu tenho a emergência, né, das lutas, dessas vozes, desses outros lugares de fala. Então, acho que é bem interessante a gente discutir isso na nossa classe. Hoje eu vou abrir as perguntas para os professores. Uhum. Né? Queria que os professores se manifestassem aí. Uhum. Todo mundo em silêncio? Não, eu falo, vai. Tá bom, então, Rosário. Bom, eu não tenho pergunta, mas eu queria fazer um comentário. Na verdade, um comentário, porque a gente está falando de texto, de produção de texto, mas também a gente trabalha com a língua portuguesa, né, em termos de prova de língua portuguesa, vestibular, enfim. E eu acho que uma contribuição muito grande da análise do discurso para os meninos e para todos nós é entender realmente os procedimentos linguísticos, que essa materialidade, eu até pus um comentário aqui, né, no chat, essa materialidade, ela está na multimodalidade das figuras, das propagandas, dos gestos, das conversas, dos bate-papos, enfim, da vida cotidiana, de todos os gêneros, né, do discurso que a gente, todos nós estamos inseridos, e por que não, então, nos gêneros que estão na prova, né, de língua portuguesa. E essa materialidade, ela também está nas relações morfossintáticas. Então, entender, né, a língua, basicamente, entender o funcionamento da língua é o primeiro grande passo para entender os discursos e como eles funcionam. E eu acho muito legal pensar assim, porque isso vai muito ao encontro da própria gramática funcional, né? Que vem mostrar para a gente que toda estrutura tem uma função, né? E toda função, ela cria realmente um sentido, porque é a intenção comunicativa, né? Então, a gente falando de enunciação, é a intenção comunicativa que se produz aí num texto que é materializado. E se a gente pensar e conseguir trazer isso para os meninos, é o passo para entender realmente, inclusive, o conteúdo ideológico que subjaz todos os discursos, né? Com certeza, é isso mesmo. Eu acho que o ensino, né, da língua, das estruturas da língua, ele deveria ter sido sempre a partir dessa perspectiva, né, discursiva, sociocomunicativa, e não aquele ensino, né? Eu vou decorar as regras de sintaxe, vou decorar. E você falou aí da questão da ideologia, enquanto você falava, né? E eu sou uma pessoa que eu estou sempre de olho nessa questão da materialidade, acho que dá para perceber, né? Estou sempre querendo olhar como o sentido é produzido por essa materialidade. Quer dizer, não é subjetivo, não sou eu que estou interpretando ali da minha cabeça, não. Está produzido pela materialidade. E eu sempre me lembro de um exemplo sensacional que tem a ver com a questão da sintaxe, a colocação das palavras, que é a manchete da Folha de São Paulo durante a campanha política eleitoral em que se opunham Dilma, Rousseff e Aécio, e a Folha de São Paulo trouxe a seguinte manchete: Dilma mente sobre o salário família, vírgula, diz Aécio. Eu vejo o jogo ideológico que está aí na estrutura sintática, é uma inversão.
Então, eu posso trabalhar, e acho maravilhoso trabalhar com os alunos, por exemplo, mostrando que a ordem foi invertida para produzir um determinado efeito de sentido, que é Dilma-mente. Por quê? Porque a oração principal é Aécio disse, dois pontos. O que ele disse? Que Dilma mente. Então, quer dizer, eu tenho a subordinada que está invertida ali, né? Uhum. Essas nomenclaturas, não sei se é importante, não é, né? Oração subordinada, objetiva, direta, né? O que é que a Dilma disse e tal. Mas é muito legal ver esse jogo de como uma inversão, ela produz efeito Dilma mente. Diz, tá lá no fim, diz Aécio, né? Então, como a inversão na estrutura sintática produz, né, uma direção argumentativa. O jornal, o veículo, ideologicamente, quer indicar nessa direção, Dilma mente. E é o caso também da música linda ali do Chico César, que eu mostrei para vocês, né? Respeitem meus cabelos brancos. E é muito interessante que muitas dessas estruturas nós fazemos, né? Que eu acho que entra realmente a ideia do Foucault, nós fazemos isso inconscientemente em muitos momentos, no nosso cotidiano, a maneira como a gente lida com a língua, mas conscientemente, propositadamente, também a gente tem essas artimanhas, né? A gente Com tem certeza. esses recursos linguísticos, né, no jornal, na literatura, no jornalismo, na literatura, na nossa conversa do dia a dia, para manipular os discursos ou direcionar os discursos. Produzir certos efeitos. Perfeito. Claro, tem toda a razão. É mais uma vez, né, aquela ideia que eu falei para vocês das táticas e estratégias. Na cotidiana, a gente vai aprendendo essas táticas, né, que independem da escolarização, isso que você falou de inconscientemente, né, você vai aplicando, né, essas regras que são gramaticais na sua vida cotidiana. Agora, estratégia depende de aprendizado, depende de escolarização. Então, que tipo de estratégia eu vou utilizar, né? Por exemplo, a citação, a alusão, né? A inversão da estrutura sintática. Ontem a gente entrou naquela questão do eu não devo ser direto, e eu disse, olha, eu acho que uma dissertação você precisa elaborar o seu pensamento, né? Você não vai usar uma estrutura só coordenada. A pena de morte é ruim, ponto. Né? A pena de morte... Quando uma criança começa a escrever, a tendência dela é justamente a de usar as orações coordenadas, justapostas, assim, uma atrás da outra. Com a escolarização é que a gente vai aprendendo a usar as subordinadas, os conectivos, e a produzir sentido com esses expedientes linguísticos. É assim que fala, não é, Bia? Você que é da área né? Os expedientes linguísticos e tal, né? A gente ouve isso na aula dela todo dia, um dia sim, um dia não. Um dia sim, como é que é? Rodrigo, como é que é? A gente ouve isso nas tuas aulas, um dia sim, o outro também. Exatamente. Eu estou brincando, né? Não, para quem não sabe, a Bia foi minha aluna, né? Muito querida. Conhece há bastante tempo, por isso que nós estamos aqui nessa conversa. Exatamente, gente. Graduação, mestrado, doutorado, né, Bia? Pois é, uma longa caminhada. Aí a Rosário vai colocando aqui os textos, né? O chartinho, eu falei, mandei no privado, eu falei, olha, eu fiz a tarefa direitinho, eu li, tá? É muito gostoso. A Lívia quer a gente falar. A gente vai ter o debate do chat, viu, gente? Assim, eu estava conversando hoje com a Ana Carolina, que é uma orientanda do Cortina, né? Que traduziu o Chartier, inclusive. E aí eles vão vir para falar da questão do leitor depois. Lívia, você que colocou... Sim, eu a conheço. Olá, Lívia. A Ana? Bastante. Sim, muito. Professora. Eu só queria fazer um comentário em relação a isso que a senhora falou, que meu Pokémon, eu ia fazer um comentário, aí eu me lembrei de uma outra coisa do jornal, essa questão da manchete da Folha.
da inversão, das orações e tudo mais, e às vezes em coisas muito mais sutis, que são clássicas, mas que semana passada, eu já até me lembro do atentado em Israel, eu li em páginas diferentes, militante do Hamas, terrorista do Hamas. E é super comum, MST ocupa, MST invade. Então, são sutilezas e que muitas vezes, de maneira inconsciente, se os alunos, nós de modo geral, vamos nos informando por determinada fonte, a gente também vai formando essa subjetividade conforme aquilo que nos é apresentado. Mas uma questão que me inquieta bastante, eu queria ver a opinião da senhora, eu queria saber a opinião da senhora, que eu acho muito difícil. Trabalhar o raciocínio dialético num momento de polarização e de extremismos. É muito mais complicado e desafiador. Por exemplo, em alguns casos, os alunos reduzem tanto, como o Dri falou, parece que é só o positivo e o negativo. Reduzem tanto que determinado lado não me interessa, essa verdade sequer me interessa. E é muito mais complicado. Eu estou querendo demonizar também a situação, porque sempre foi difícil estar dialética mesmo, estar na redação sempre foi terrível. Mas, nesse momento, fazer concessões e chegar a uma verdade que é uma verdade que é esperada, que eu acho que é uma ilusão. Outro dia eu até vou encerrar com isso. Por acaso, um vídeo de um professor de redação orientando os alunos assim, nunca não se informe só por uma versão da história. Veja uma versão, depois a outra, e você vai chegar a uma verdade absoluta. Falei, nossa, conta para nós que caminho é esse, né? Que verdade absoluta é essa? E eu acho que os alunos e muitas pessoas têm essa ânsia. Qual é a verdade, então? Qual é? É possível, professora? Nós estamos muito distantes disso tudo, não é? Com certeza. É muito difícil mesmo, né, o desenvolvimento do raciocínio dialético, né? Mas o caminho é esse que vocês estão percorrendo, que é o de olhar para as diferentes vontades de verdade, né? Vou usar aqui as minhas terminologias, né? Olhar para os diferentes lugares, né, onde se produzem essas verdades, discutir essas diferentes verdades, né? E perceber que nenhuma delas é nem definitiva, nem total, todas elas têm contradições. Eu acho que é por aí o caminho, né? É construindo um repertório de leitura. Vocês estão fazendo isso, né? Lendo diferentes autores, diferentes, trazendo, né, pessoas de diferentes lugares, né? A Lilia Schwartz, né, que é uma pessoa maravilhosa, que eu sei que esteve aí conversando com vocês, então vem uma historiadora, vem um psicanalista, vem aqui uma linguista, né, que sou eu, né, e tem que ir construindo, né, esse pensamento, que é o pensamento que não separa, como disse o Chan, né, não separa, essa é a opinião, essa opinião, e agora eu concordo com essa, ou então eu concordo com essa. É preciso saber estabelecer aquilo que o Aristóteles chamava de síntese, né? A síntese dos contraditórios, né? Eu corrigi, corrigi redação há muitos anos, né? Então, o que é que acontecia? Eu parei faz uns 5 anos, 4, 5 anos, tá? O que é que acontecia muito, né? Então, o gênero dissertação. O mais, vamos dizer assim, a maioria, eu vou dizer para vocês, 70% das redações, a gente ficava, nossa, parece que eu já li essa redação, porque elas eram muitíssimo parecidas, né? Então, era assim, introdução, né? Aí, geralmente começa assim, há muito tempo atrás, né? Lá no passado, tem sempre assim um debreador de passado, né? E daí, tá. Mas hoje, introdução. Aí vem o desenvolvimento. Apresenta uma opinião, apresenta outra opinião e conclusão. Por isso, concluindo... Então, 70%, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Eu não estou ironizando as redações, eu estou dizendo que
A maneira de se aprender o debate e a redação é esse, como vocês estão dizendo com toda razão, que exclui, né, o pensamento dialético contraditório, 70%. Então, os outros 30% se dividiam entre aquelas que fugiam do tema, que não tinha condição mesmo, né, fugia do gênero, e poucas, né, que conseguiam, e acho que é assim até hoje, muito poucas que conseguem, né, trazer outras vozes, elaborar o seu discurso, apresentar as opiniões contrárias, mostrar assim, as lacunas de cada um desses contraditórios. Essas são as redações que vão tirar 8, 9, 10, porque a maioria é 5, 6. Esses 70% que eu disse para vocês é 5, 6. Os que vão tirar 0, 1, 2, 3, 4, também não são tantos. A gente tem ali, sei lá, uns 20%. 10% são os que vão realmente, né, arrasar, né, na sua redação. E quando a gente está corrigindo e encontra um texto desse que eu estou falando dos 10%, todo mundo vibra, porque a gente geralmente está numa sala com outros corretores, né? Não mais agora, por causa da pandemia e tal, mas vibra, né? Porque é tão raro. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo é uma coisa tão rara, que é dar essa oportunidade para esses jovens, né? Poderem produzir esses bons textos e se tornarem pessoas também melhores, né? Porque isso vai muito além de produzir textos no vestibular, isso vai muito além, isso vai na atuação da pessoa no mundo, né? A compreensão dos discursos leva a uma determinada atuação das pessoas como sujeitos sociais no mundo, né? Quero agradecer por essa fala, Maria do Rosário, porque assim, ela vem muito ao encontro do que nós estamos lutando agora, que é acabar com essas formas, assim, não digo acabar com fórmula, porque existe uma estrutura hard também. Eu não trabalho com a estrutura hard, eu trabalho com uma coisa muito mais cognitiva, afinal de contas, sou cria do Tom, né? Que é o mestre da liberdade, né? Que eu acho assim, que trabalha com essa questão dos procedimentos, acima de tudo. E aí o que eu gostaria de fortalecer, então, para vocês é que assim, a gente não está falando para vocês usarem a dialética e a questão da síntese como uma fórmula, são procedimentos que vocês têm que entender e que vocês têm que ler textos percebendo como que outras pessoas usaram para vocês criarem, não modelos, para de pensar em modelo, esse que é o problema, a gente pensa em modelo de texto. A gente tem que pensar em modelos de procedimento de pensar que depois vão serem mudados, porque tudo que se repete se renova. Se não houver a renovação nessa repetição, nós estamos sendo papagaios, nós estamos sendo pessoas, nós não estamos sendo geniais. E todos aqui têm o potencial de ser geniais, e digo mais, vocês já foram geniais autores. Ou seja, assim, o problema é que o ensino médio, em algum momento, destoliu. O cursinho te toliu, e a gente tem que agora te destolir, te relibertar, né? Para que você possa construir a estrutura do seu texto, e não para que você possa ter uma estrutura feita. Então, pelo amor de Deus, parem de me pedir, me dá um modelo de redação nota máxima. Não tem modelo. Vocês viram que tinha uma redação nota máxima, gente, que não era nota máxima, mas tinha uma outra que falava, nossa, são 12 de 11, né? É isso, né? A Sandra quer perguntar. Tem mais uma pergunta linda aqui do Gabriel que eu vou fazer e a gente encerra, tá bom, Rosário? Claro. Professora, muitíssimo obrigada por sua fala, né? Ela foi maravilhosa, porque a gente enxerga, né, o Foucault não só como uma curiosidade linguística, mas, né, a senhora proporciona ferramentas para os alunos
que são factuais e que eles podem usar no texto, a questão das escolhas lexicais, porque uma coisa é nós falarmos, a outra é saber que existem pesquisadores que as utilizam e que elas fazem toda a diferença no texto dos alunos. Então, nesse sentido, professora, né, e com a sua experiência nos vestibulares, né, eu também trabalhei durante muitos anos na empresa VUNESP mesmo, né, eu gostaria, professora, que a senhora falasse um pouquinho para os nossos alunos sobre essa questão dessa lenda urbana de que texto dissertativo, argumentativo, não pode ter ideia, porque não pode ter opinião. Porque tem professores que dizem que, olha, os textos eles não podem ser opinativos, mas existe a possibilidade, professora, né, segundo Foucault, de algum texto ser neutro, né, quando a gente pensa que, inclusive, agora na CPI da Covid, muitos políticos estão tentando, né, um voto de silêncio, né, não responder às questões. É possível essa neutralidade, professora, nos textos? Absolutamente não. Porque até o silêncio é eloquente, né? E aí no caso da CPI, é muito eloquente, né? Tanto que hoje eu estava ouvindo um pouco ali os comentários, e eles falavam, né? Esse silêncio já é uma prova de que é culpado, né? Mas então, voltando para o texto da redação... Aquele ditado, né, professora? Quem cala consente? Quem cala consente. Que legal saber, então, que você trabalhou, né, na empresa, como você disse, né, VUNESP, que é realmente, né, uma empresa de organização, né, de vestibulares, né, acho que é uma prestação de serviço que a Unesp faz mesmo, que é muito legal. E, absolutamente, a ordem do discurso é exatamente isso, é impossível falar sem, no mesmo momento em que você enuncia, você já entra na ordem do discurso, adota uma posição, emite uma opinião, ocupa um lugar de fala. Então, não tem como. Eu também acho um absurdo isso, né? Dizer, você não pode opinar. Mas como assim? O texto dissertativo é um texto opinativo. O que eu acho, né, que precisa deixar claro é que é o seguinte, né? Quando se diz, olha, você não deve opinar, significa você não deve se colocar ali como aquele sujeito individual que diz, olha, minha opinião é sem se basear, né, em outros discursos, né, discursos competentes, né, discursos de juristas, discursos de filósofos, discursos, né, do saber, né. Então, dar a sua opinião não é chegar lá e dizer, olha, não sei quem tem esse lado, mas eu acho que é isso aqui. É claro que ninguém vai poder fazer isso numa redação de vestibular. Mas o fato de você trazer as vozes, né, num texto aí, dissertativo, trazer as vozes de outros, né, discursos competentes, organizar essas vozes, orquestrar essas vozes, fazer a síntese dessas vozes, você está emitindo a sua opinião. Sim, sempre, né? É impossível não falar alguma coisa e não emitir uma opinião. Né? Tem toda a razão, né, Sandra? Essa era a pergunta do Gabriel também. É gênero, né? O que foi, Eixa? Essa também era a pergunta do Gabriel, então a gente conseguiu matar aí todas as perguntas. Que legal. Nossa, olha, Rosário, muito obrigado. Estou encerrando agora. Nossa, eu que